E nós vamos começar falando, claro, do jogo do sábado. Primeiro jogo do sábado, às 4 da tarde, São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo no Rio de Janeiro. Um jogo que eu vou dizer uma coisa pra você, de fazer disparar os corações. O Márcio Espímpolo me disse que ele não falou com o Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni deve estar pensando o seguinte: poxa, o Hernanes e o Marcos Guilherme chegaram depois que eu saí. Porque se eles tivessem chegado um pouquinho antes, talvez pudessem me ajudar a segurar essa barra. De qualquer maneira, ficou muito claro que tem um certo discursinho aí, pelo menos para discutir. O jogador precisa chegar com muito tempo, se adaptar, vem da Europa, porque é um outro sistema, entendeu? Lá na Europa é um outro sistema, é uma outra maneira, aquele negócio todo, e o cara precisa de um certo tempinho para se adaptar. Aí, quanto tempo está fora o Hernanes? 7 anos. 7 anos. Chegou, tá certo que ele já sabia o caminho, mas as pessoas mudaram, mudou tudo. Chegou lá, nem tem armário para guardar a toalha, essa coisa toda, foi lá, jogou e mostrou que quando o cara tem uma certa eficiência, ele pode superar outros obstáculos. Marcos Guilherme, da mesma maneira, parece que agradou, vocês inclusive indicaram como o destaque Motorola do jogo, não é isso? Destaque Motorola do jogo. Então, enfim. Não, e Vanderlei, aliás, eu tava vendo um filme, né, o videozinho antes da partida na preleção do São Paulo, não foi tão emocionante quanto o do Flávio, que o Flávio indicou aqui, mas o Prato tirou a tarja de capitão e deu pro Hernanes no vestiário, foi uma atitude bem legal, né, e o Dorival falou que foi uma atitude dele, não foi tão emocionante quanto o do Flávio, que ele indicou aqui pra ver a preleção, mas foi uma atitude importante do Prato, né? Então, argentino Prato, né, a elegância sempre cabe, né? Cultura. Porque falando não tem nada a acrescentar, isso, né? Então, isso posto, nós vamos falar do jogo. Posso começar com você, Fausto, por favor, falando de São Paulo e Botafogo. Ô, Vanderlei, foi um jogo de superação do São Paulo. Ela aguentou? Foi bom até a reação. Foram almoçar e jogou na mesa. O São Paulo venceu na superação, né? O São Paulo ainda é um time desarrumado, um time que o Dorival tá tentando encontrar. Entendo que o São Paulo tem jogadores de qualidade, com a vinda do Hernanes, se ele manter esse nível que ele apresentou no jogo diante do Botafogo, mesmo um pouco cansado, né? Porque tá voltando e é uma pressão você pegar o time numa situação como essa. São Paulo venceu na base da superação. E eu tenho certeza que na quinta-feira, no estádio do Morumbi, no jogo diante do Curitiba, que é um adversário direto ali na zona de rebaixamento, o torcedor são paulino vai comparecer em grande número. O último jogo tivemos mais de 51 mil torcedores. Acho que teremos mais ainda num jogo no horário péssimo, que é 19 horas e 30 minutos, mas o torcedor vai comparecer e vai empurrar. São Paulo tá indo na base da superação da raça, porque qualidade técnica alguns jogadores têm, mas o time ainda não se encontrou, Vanderlei. Mas não se encontrou, mas foi uma vitória que o cara fica com o peito estufado. Sem dúvida. Márcio, vamos falar do São Paulo, que você acompanhou péssimos momentos e agora essa vitória, o time saiu da zona do rebaixamento e para muita gente colocou uma pedra, sepultou o temor de rebaixamento. Márcio Espímpolo. Uma partida como essa não pode servir só para os 3 pontos, apesar que o São Paulo precisava ir muito, né? Ela tem que servir para mais coisas, né, Vanderlei? E para isso, como você disse, né, para sepultar uma fase negra que o São Paulo vivia na competição. Isso não pode apagar os erros da diretoria, de ter mudado o planejamento, mudança de comissão técnica, vender jogador no meio da competição, muitos erros que aconteceram. Tudo isso tem que servir de aprendizado, apesar que o São Paulo tem errado já faz alguns anos. Mas um jogo como esse, da maneira como aconteceu, sofrimento puro, São Paulo saindo na frente, tomando gols, errando da mesma forma como já errava em outros jogos, instabilidade emocional e no final conseguir fazer um gol atrás do outro. Nem o mais otimista São Paulino acho que imaginava que o São Paulo conseguisse fazer 2 gols daquela forma, um atrás do outro e daquele jeito, né? No final, quando o São Paulo mais sofre nas partidas. Então, esse jogo tem que servir para alguma coisa, para essa virada, para essa guinada do São Paulo dentro do campeonato, para não voltar mais para a zona de rebaixamento. Pelo menos para isso. Hernanes importantíssimo, mesmo sem ritmo, mas tecnicamente é um cara que joga demais, que faz o time jogar. O Petro sentiu o cansaço. Se contra o Grêmio foi a vez do Jusilei, no sábado foi a vez do Petro sentir um pouquinho, né? E quando esses caras cansam, o São Paulo sofre demais. E o Marcos Guilherme foi decisivo. Foram 2 caras que chegaram depois, Vanderlei, e não trazem esse peso nas costas que o elenco
traz. Então, teoricamente, foi mais fácil para eles decidirem o jogo. Talvez se aquela bola do Marcos Guilherme tivesse no pé do Marcinho, do Wellington Nem, eles chutassem para fora. Porque a carga emocional é muito pesada, muito forte nesse momento. E quinta-feira eu acho também que a presença do público vai ser muito grande e o São Paulo tem que vencer o Coritiba para confirmar que essa fase está mudando. Nilson, vamos falar do São Paulo, que já parece que afastou o temor do rebaixamento. Queremos ouvi-lo. Ah, não, eu acho muito cedo esse negócio de... Olha, agora, esse é o problema, né? Achar que a casa tá em ordem. O São Paulo... Eu já tô vendo o São Paulino na redação apostando que o São Paulo vai estar no G6. O São Paulo, o São Paulo tem um bom... O São Paulo tem um bom elenco, reforçado agora, com a chegada do Hernanes e esse menino, o Marcos Guilherme. Esse garoto, quando surgiu no Atlético do Paraná, esse cara é o novo Neymar. Calma. Calma. Não, acho que o Neymar falou isso. O Petralha, o presidente o presidente do conselho do Atlético que manda no clube, fala, nossa, a joia rara do futebol brasileiro surgindo. E não sei o que. Eu falei, calma. Isso aí fez mal pro menino, pra carreira do menino. Criou uma expectativa acima do que ele podia render. Ele foi bem na seleção brasileira, ele era titular naquele time com o Gabriel Jesus, esse garoto era titular do time. Mas era sim, era titular. Não, eu falei. Ele era titular jogando bem. Significa sim. Sim, eu pensei que era não. Não, é sim, tá bom. É no idioma Maurício. Então vamos ver se esse garoto agora começa a render num grupo de bons jogadores, se o Dorival consegue formar um time. Tem que ter calma, muita calma. Vai enfrentar o Coritiba, né, na quinta-feira no Morumbi. Você vai ver o parto que será o jogo contra o Coritiba no Morumbi na quinta-feira. Claro. Agora, se ganha o jogo do Coritiba, dá uma boa arrancada, né? É o que eu falei, eu acho que o São Paulo tem elenco para ficar entre os 10 primeiros, 11º, 12º, 10º colocado do campeonato. É isso aí que eu acredito no São Paulo. Eu ficaria muitíssimo surpreso se de repente esse time começasse a evoluir no segundo turno e conseguisse uma vagazinha para Libertadores. Eu acho que é demais uma vaga para Libertadores. Seria um show. Não, eu acho que seria de uma pontuação São Paulo e Curitiba, 19 pontos. Pois então, eu acho que seria demais uma vaga para Libertadores da América, mas que vai dar um passo importante. Esse jogo de quinta-feira tornou-se importantíssimo para o São Paulo. Dá um passo importantíssimo para começar um retorno com moral e um pouco distante dessa coisa de zona de rebaixamento, que não é o lugar do elenco do São Paulo, né? Do elenco. Turno que já tem um campeão, como todo mundo sabe, vamos falar dele daqui a pouco. É nóis. Campeão do turno, o Corinthians. Flávio Prado, queremos ouvi-lo, Flávio, sobre esse São Paulo. A última impressão sempre ajuda. Quero ouvi-lo. Mas eu acho muito precoce falar qualquer coisa. O São Paulo ganhou o jogo foi uma coisa absolutamente de exceção. O jogo estava perdido. O São Paulo, ele fez um gol, tomou 2 e aí se apavorou. E aí tomou o terceiro, quando ele perdeu o pênalti que não foi, perdeu e ficou perdidinho no jogo. Perdeu o pênalti, ficou perdido no jogo, tomou 2 gols, ficou 3-1, o Botafogo só não ganhou porque 2 razões. Primeiro que achou que já estava tudo resolvido, começou a dar toquinha de letra, querer fazer gol de bicicleta e tal. Para um time comum como o Botafogo, esnobar é um pouco demais, né? E também o time do Botafogo claramente cansou. E aí o São Paulo teve muita felicidade. Ele veio, começou a dar certo, os gols saíram. O Cueva tinha atuado de maneira medíocre, fez um lançamento espetacular para o menino que entrou correndo. E é bom esperar um pouquinho antes de qualquer coisa, porque quando o Denilson estreou, também, olha aí o Denilson, cadê o Denilson? Esse Denilson aí que veio não sei de onde aí. Aí esse Marcinho também o cara não sabe nem cruzar. Então, calma, vamos com calma, porque foi realmente uma vitória diferente, uma vitória para guardar, bacana, não dá para desmerecer um resultado desse, mas ele foi muito, muito casual, foi um acidente de percurso. Da mesma forma que o São Paulo já perdeu, quando ele empatou com o Atlético de Goiânia, ele foi um empate acidental. São Paulo não poderia tomar gol de calcanhar, o centroavante do último colocado e tal, e aconteceu. E esse jogo do Botafogo também. Ele ganhou por uma circunstância muito especial. O time do Botafogo não acreditou que depois de 3-1 o São Paulo conseguiu e tal. Então, calma. O São Paulo tem competência para cair, sim. Ele tem, principalmente administrativo, ele tem uma competência muito grande para cair, para gerar crise e tal. O Dorival vai ter muito trabalho com esse time. Ele vai ter muito trabalho com esse time. Eu acho que é muito cedo para se imaginar qualquer coisa. O Hernandes estava sem jogar faz tempo, vamos ver como é que ele vai chegar. Foi um jogo é um jogo. O Marcos Guilherme, um jogo é um jogo. O Denilson arrasou no primeiro jogo, ganhou até o prêmio de melhor aqui da gente.
E quem é Denilson? Cadê Denilson? Não quero comparar Denilson, claro, com o Hernandes, mas... Cara, vamos devagar. O São Paulo ainda é time. O São Paulo ele criou um projeto para ser rebaixado. Vamos ver se ele consegue ser esse projeto. Porque às vezes você é tão incompetente que até para cair você tem dificuldade, né? O São Paulo está fazendo tudo para cair. Mas pode ser que ainda não consiga esse ano. Mas se continuar com essa gente, vai acabar caindo. Estou vendo a Meu caro Mauro, Betting e o São Paulo, Mauro. Chegando. Até 38 do segundo tempo, aquilo que o Flávio falava, 3-1, mais um resultado ruim. E contra um time muito bom, um time de referência nesses últimos 12 meses, o que tem feito o Botafogo, um negócio espetacular. Até que aconteceu algo que a gente já falava aqui no Jornal do Esportes. Eu não lembro de uma estreia de 2 jogadores. Claro, quando estreia um monte, início de temporada, você pode acontecer. Mas no meio da temporada, contra um adversário tão qualificado na casa dele, você a partir dos 39, quando saiu o segundo gol de São Paulo do Marcos Guilherme, depois saiu do Hernanes e aos 46 sairia, num espaço de 8 minutos, você virar contra um time tão bem ajustado defensivamente como é o Botafogo do Jair Ventura. E da maneira como virou com o Hernanes e com o garoto Marcos Guilherme, é aquela vitória que muito provavelmente ao final do ano você vai lembrar, é o marco da recuperação do São Paulo. Não acho que seja recuperação para Libertadores, mas cada vez mais parece ser, até no aspecto anímico, mais do que técnico, tático, um momento para você falar, opa, peraí, não é o campeão voltou. Muito longe disso, mas já é alguma coisa. O que estava dando tudo errado para o São Paulo nos últimos meses virou o jogo, de uma maneira espetacular e histórica como virou o São Paulo na Arena Newton Santos. Então é o jogo, mais pelo resultado do que propriamente pela atuação, para o time se acertar. E a escalação inicial, a ideia inicial de jogo do Dorival Júnior, eu acho que é o time, e se evidentemente tiver a felicidade de poder manter essa formação, principalmente com o Jusilei, Petros e Hernanes, aí você escolhe os caras pelos lados. E claro, o Prato, que precisa voltar a jogar mais à frente, aí é um São Paulo que vai ter pelo menos um segundo turno muito mais tranquilo. Se bobear até uma campanha de São Paulo no segundo turno, mas depois do primeiro turno pavoroso, acho que não dá para chegar a Libertadores, mas se tudo der muito certo, e a tendência é que dê, a gente vai deixar esse fantasma do rebaixamento para a história. São Paulo vai seguir o seu caminho. Mas é aceitável, né, que a torcida do São Paulo fique entusiasmada. E tem que dar, uma vitória sensacional. Só tomava trombada, só patinava, só Vanderlei... frustrava, decepcionava. Aí faz um jogo desse, que não... Já ficou muito claro aqui, que não foi de arrancar suspiros, mas a vitória foi legal. E Vanderlei, mesmo tá fazendo a parte dela. Mas claro, e tá fazendo, o que é muito Também, positivo para o São Paulo. Também, não, mas, tampinha de cerveja, não, mas, de ingresso, Flávio, independe, já outras promoções foram feitas, preço, pô, e levar mais de 50 mil é um absurdo. A gente fala, sim. e não ser razão, dinheiro, belos públicos em Itaquera, belos públicos no estado do Palmeiras, mas... Sim, mas isso vira... O Ontem noite, segunda-feira. O público do Itaquera e o público do Palmeiras viram dinheiro. O público do São Paulo não vira nada. Poderia virar miséria, mais, ok, mas pelo tamanho do Morumbi é mais difícil de encher, pela distância. No caso, mas é legal. Não, agora é legal, fez a promoção, vamos aumentar um pouquinho até para ajudar a bancar as contas que não estão fechando no São Paulo em quase lugar nenhum. Ok, mas a torcida tem feito o seu jogo e ainda em cima disso, Vanderlei, só rapidinho, essa vitória, independente da fase, do time, da qualidade, é aquela histórica, né? Você tá 38, perdendo por 3-1, é sensacional. A vitória é absolutamente espetacular para virar o panorama, virar o astral. Meu caro Vampeta, queremos ouvir sobre o São Paulo. Professor, no sábado à tarde eu estava na União dos Operários ali na Vila Maria com o Anderson. Jogou uma bolinha? Não, o clube estava fechado, mas um amigo meu lá, o Baianinho, foi 50 anos, aniversário de um parceiro, 50 anos. Então tem que ir. Fui. Aí felizmente, vou no bar pedir uma caipirinha de morango. Boa. Moranguinho, pá. Tranquilo, eu fiquei trocando ideia com o garçom que tava fazendo a caipirinha. Conversando. 3-1 tava o jogo. Nesse bate-papo, quando eu volto com a caipora, São Paulo, 4-3. Ficou com gosto ruim a caipirinha, mas a gente degustou do mesmo jeito. E olhando a tabela, como todo mundo fala assim, ó, se o Grêmio tem chance de ser campeão, tá 8 pontos do Corinthians, o São Paulo tá 8 pontos do Sport. Hoje, 8 pontos também, então... Que é um dos o sexto colocado. A 8 pontos. Se há a possibilidade de o Grêmio chegar ao título, há a possibilidade também do São Paulo chegar. E com tudo que passou, né? Já trocou treinador, tudo. Uma vitória fora de casa. Olha só como deixou o São Paulo vivo a 8 pontos. E na próxima rodada, as 2 últimas rodadas para fechar o turno, pega Coritiba e Bahia. Quer dizer, 2 candidatos direto que tá ali na zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo, se o São Paulo faz 6 pontos, ele chega a ficar mais próximo ainda
Aí. Não. Ele tá lá Não, tô falando assim. Se for. Eu tô pensando no. Eu tô pensando. Cancelou o título do Não, eu tô pensando no positivo que o São Paulo vê. Ó, se o São Paulo perde do Botafogo. Se o São Paulo perde do Botafogo, eu estaria fazendo outra conta aqui. Eu tô fazendo uma conta de que o time que ganhou fora de casa, de um adversário que todo mundo fala que depois do Corinthians é o que tem o melhor padrão tático jogando, a defesa marca lá com sua linha de 4, depois vem, adianta outra linha, depois tem mais outra linha. Eu nunca vi tanta linha pra frente, pra trás. Não, adiantei a primeira linha, agora fecho com a segunda linha, vai. Então é o seguinte. O time marca com 3 linhas de 4. Outra linha de 4 dá 12, e ainda tem um banco que quer entrar, mano. Então é o seguinte, se o São Paulo. É muita linha. É avançar. Se o São Paulo perde, a matemática seria outra. Mas como vem numa evolução, ganhou e tem jogadores importantes que, se jogar bola, Cícero, seu Wellington Né, chegada do Hernandes, Petros. Jusilei. Não nem pra estrear, né? Não, tô falando assim. Mas quando o Wellington Nem chegou. Quando o Wellington Nem estrear, porque é bom jogador. Não, quando chegou, todo mundo falou, pô, boa contratação. Mas se não jogar nada, aí sim. Né? Aí vamos ver o São Paulo. Como nós não somos um poste muro. Claro. Diante do Curitiba na quinta e do Bahia, que são dois concorrentes diretos. Se o São Paulo soma esses 6 pontos, ele fica muito mais próximo da zona de Libertadores do que zona de rebaixamento. O Flávio falou, e se perder os 6 pontos? Aí você tem que falar assim, e se o Corinthians perder 3 jogos? E o São Paulo, Peraí, se o Corinthians perder 3 jogos, ele fica perto do segundo lugar. Se o São Paulo perder os 2 jogos, ele fica de novo na zona de rebaixamento. O São Paulo está na zona de rebaixamento. Ele vai jogar com times do nível dele. Ele vai jogar com 2 times igual ele. O Corinthians está em cima, é diferente. O Corinthians volta para onde falou o Flávio Prados, que ia disputar só uma vaguinha em Libertadores. Como não é poste, mudou. Não mudei nada, o Corinthians é quarta força. Mas não vai ser campeão? O Flávio é o Flamengo. Quarta força do mundo. Eu ainda é o nosso esporte em discussão.